Abra aí a sua Bíblia, meu querido e minha querida, em Efésios capítulo 5. É um belíssimo texto da palavra do Senhor que nós vamos meditar nessa noite. Deixa aberto aí em Efésios 5, versículos 25 a 27, e deixa sua Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos meditar nesta passagem, com o tema do lar ao altar. Guarda isso no seu coração, do lar ao altar, porque a nossa caminhada cristã começa em casa. Esse momento de igreja, culto solene, comunidade da fé, é a cerejinha do bolo. A sua vida de adoração, a sua vida de serviço começa lá na sua casa, se estende ao seu serviço, ao seu lazer, onde quer que você vá. E quando nós estamos aqui reunidos como comunidade da fé, nós estamos aqui em momentos solenes, louvando e glorificando a Deus, ou em momentos de comunhão, treinando e sendo treinados no temor ao Senhor, para vivermos como santos, para vivermos como sacerdotes e sacerdotisas de Cristo, como enviados do Senhor nesse mundo que jaz no maligno. Isso precisa estar claro para cada um de nós, qual é o nosso papel no mundo. E esse texto de Efésios 5, versos 25 a 27, revelam 3 verdades importantíssimas sobre a igreja de Cristo. E tudo isso começa no lar, e vai para o altar do Senhor, e se estende a toda a nossa caminhada, em todo o nosso estilo de vida. Em 1978, foi longe, né? 47 anos atrás, um grupo de discípulos de Jesus Cristo reuniam, irmãos, aqui na rua, antiga rua IP, na casa de um presbítero. Era um grupo que pertencia à igreja presbiteriana, à segunda igreja presbiteriana do Brasil, e depois foi abraçado pela quinta igreja presbiteriana de Belo Horizonte. É um grupo que se reunia como igreja presbiteriana do Eldorado, nos lares. Alguns anos depois, esse grupo que reunia em casas, foi transferido para onde é hoje a nossa SEB. Em 5 de janeiro de 1980, ou seja, 45 anos atrás, tivemos lá na SEB, no prédio da SEB, um culto de organização da Igreja Presbiteriana do Eldorado. Mas tudo isso começou na casa de irmãos, irmãos devotos a Deus, fiéis a Cristo, discípulos de Jesus Cristo, que estavam cumprindo o ID, indo, faça discípulos. E assim nasceu, assim iniciou esta igreja, do lar ao altar. E esse texto que nós vamos meditar hoje foi o texto que o pastor no culto de organização meditou com a igreja. Efésios 5, versos 25 a 27. 45 anos atrás, essa palavra foi ministrada nesta igreja presbiteriana do Eldorado. Então leia comigo, vamos ler juntos esses poucos versículos. Está com sua Bíblia aberta? Vamos ler todos a uma só voz, com boa disposição de mente e coração. Vamos iniciar? Maridos, todos juntos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Do lar ao altar. Vê que ele começa a falar de família e traz para a igreja. É uma metáfora linda, maravilhosa. Porque, irmãos, igreja é uma família. A família comprada por um sangue precioso. A família de Deus. E esse texto que nós lemos, ele traz essas 3 verdades importantíssimas para a minha caminhada, para a sua caminhada. E nós celebramos hoje um marco precioso na história dessa igreja. 45 anos de organização. Uma jornada que começou de maneira simples. E muitas vezes nós desprezamos coisas simples.
Iniciou-se de uma forma simples, um grupo de irmãos oriundos da segunda igreja presbiteriana, depois abraçados pela quinta igreja presbiteriana, que reuniam em casas, em uma casa de um presbítero, 2 ruas abaixo. Estavam ali reunidos, sedentos de vontade de ministrar a palavra do Senhor, de viver a vontade do Senhor nesta região. E esse grupo foi crescendo pouco a pouco, não pela força humana, mas pela fidelidade de Jesus Cristo à sua igreja, que amou e santificou, e prepara a sua igreja para a glória eterna. Amém, irmãos? Assim como esta igreja começou em lares, cresceu em fidelidade e frutificou para a glória de Deus, o apóstolo Paulo nos lembra que toda igreja nasce no amor redentor de Cristo, cresce sustentada pela palavra e caminha rumo à glória eterna. Essa igreja tem um destino final, um destino eterno, tem um propósito. E ao celebrarmos o aniversário da igreja, eu preciso, você precisa, nós precisamos olhar para trás com gratidão. Nós precisamos olhar para o presente com fidelidade. E nós precisamos olhar para o futuro com esperança, porque em Cristo há esperança, em Cristo há propósito. Amém, igreja? E esse texto de Efésios 5, esses versos 25 a 27, traz e revela 3 verdades sobre a igreja de Jesus Cristo. Não é uma igreja presbiteriana, não é uma igreja de homens, é a igreja de Jesus Cristo. E a primeira verdade revelada nesses versos, está aí no verso 25, uma igreja nascida no amor redentor de Cristo. Toda a igreja de Cristo nasce de seu amor redentor, não é da vontade humana. Antes de qualquer prédio ou estrutura, a igreja nasceu do coração de Cristo e foi regada pelo seu amor sacrificial. Guarda isso no seu coração. A igreja nasceu do amor de Cristo e foi regada pelo seu sacrifício. Verso 25 diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não foi qualquer pessoa que se entregou por você, por nós. Foi o próprio Deus Filho. A igreja não é fruto de uma ideia humana ou de uma iniciativa sociológica. A origem está no plano eterno de Deus, revelado na história da salvação. Desde antes da fundação do mundo, Cristo já estava designado como o Cordeiro que se entregaria por um povo. Efésios 1:4, 1 Pedro 1, versos 19 e 20. Desde antes da fundação, Jesus já estava designado como um cordeiro que se entregaria por sua igreja. Isso significa que a igreja nasceu, não debaixo de vontade de homens, mas dentro de um propósito eterno da graça redentora. Na revelação de Deus a seu povo, nós percebemos claramente uma linha contínua. Dentro das Escrituras há uma linha teológica contínua. No Antigo Testamento, Deus chama Israel como povo santo, amado, não por méritos, mas por pura graça. Deuteronômio 7, versos 7 e 8. No Novo Testamento, esse amor se revela plenamente em Cristo, que morre para formar uma nova comunidade, a igreja, Atos 20, verso 28. O ponto comum, presta atenção, o ponto comum entre Antigo Testamento e Novo Testamento é o amor redentor de Deus. Deus amou de tal maneira. Esse é o ponto comum do Antigo e do Novo Testamento. O amor de Deus por seu povo. Ele forma um povo, sela esse povo, sela com sangue e habita no meio desse povo. Amém, irmãos? Assim, Paulo está afirmando que Cristo amou e se entregou pela igreja. Esses 2 verbos, amar e entregar, revelam a essência da igreja presbiteriana do Eldorado, a essência da igreja de Cristo. Do grego ágape, amor, amor que se doa,
que não depende de reciprocidade. O amor de Deus por você não depende de obra nenhuma que você possa fazer por Ele. É o amor ágape, é o amor sacrificial, incondicional. Entregar. Cristo se entrega a si mesmo como sacrifício. A igreja não é comprada com prata, com ouro. Tem gente até que vende prédio de igreja, vende igreja com hall de membros. Não é isso. A igreja não é comprada com prata ou ouro. A igreja de Cristo foi comprada por um sangue precioso. Amém, irmãos? O sangue do Filho de Deus, 1 Pedro 1, versos 18 e 19. Ou seja, celebrar o aniversário da igreja, lembrar de anos e anos após a organização de uma igreja de Cristo, é lembrar da nossa identidade. E a nossa identidade não está em prédios. A nossa identidade não está em programas ou eventos ou estratégias. Mas a nossa identidade está no amor eterno de Jesus Cristo, que nos resgatou. Guarda isso no seu coração. A sua identidade está no amor eterno de Cristo que te resgatou para a glória de Deus Pai. E aqui cabe uma ênfase particular, muito importante para nós, IPE. Entenda o seguinte, meu querido e minha querida, grupos familiares não são uma invenção para ocupar a sua agenda, o seu tempo. Grupo familiar na vida dessa igreja faz parte do DNA dessa igreja. Foi nos lares que tudo começou. E é nos lares que a vida continua pulsando. É nos lares que a vida continua pulsando. A continuidade do amor, da misericórdia, da mutualidade, do serviço mútuo, da entrega mútua. Pulsa nos lares. Faz parte do DNA desta igreja, que começou nos lares. Desde antes de 1978. E no livro de Atos, irmãos, Atos 2:46, a igreja se reunia no templo e de casa em casa. Esses encontros não eram apenas estratégias de crescimento, mas era a expressão viva do amor redentor, que formava uma comunhão real, partilhando vida e cuidado mútuos. Nós vimos isso claramente nos textos bíblicos. A igreja se reunindo de casa em casa e compartilhando vida, compartilhando mutualidade, compartilhando serviço. O amor de Cristo nos alcançou e precisa fluir através de você, através de nós, em direção a outros, sustentando essa vida comunitária, abraçando, acolhendo todos aqueles que se achegam a nós. Esse é o propósito da igreja do Pai para os seus filhos. Uma igreja acolhedora, uma igreja que envolve, uma igreja que transpira comunhão, que celebra a fraternidade, que celebra a mutualidade. Eu quero deixar aqui uma aplicação muito prática e muito clara, diante dessa primeira verdade. O aniversário da igreja não é apenas uma lembrança histórica. Guarda isso no seu coração. É uma convocação espiritual. Toda vez que celebrarmos um ano de organização, você está sendo novamente convocado para relembrar a sua origem, a sua identidade e para que o Senhor te chamou. Amém, igreja? O aniversário da igreja não é apenas uma lembrança histórica, mas uma convocação espiritual. Essa é a primeira aplicação que nós precisamos guardar em nossos corações. Nós somos chamados a viver como um povo comprado pelo sangue de Cristo. Nossas casas, nossos grupos, nossa comunhão são frutos desse amor redentor que nos uniu. Não celebramos a nós mesmos, mas celebramos aquele que nos amou até a morte e nos deu vida para sempre. Amém, irmãos? É isso que significa essa aplicação. Guarde no seu coração. Celebrar o aniversário é se lembrar de uma convocação espiritual. Segunda verdade que nós encontramos nesse belíssimo texto: uma igreja sustentada pela fidelidade à palavra do Senhor. O que sustenta a igreja
é a fidelidade à palavra dele. Nada além disso. Se o amor de Cristo nos deu origem, é a sua palavra que nos dá sustento. Olha o que diz o verso 26 de Efésios 5. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A purificação da igreja vem pela lavagem de água pela palavra. É a palavra de Deus que nos faz caminhar em santificação. Se no verso 25, Paulo enfatiza o amor redentor de Cristo como origem da igreja, agora no verso 26 ele mostra o meio pelo qual Cristo mantém viva e pura a sua noiva, a palavra. Esse é o meio que Deus usa para nos santificar, para nos moldar segundo a sua vontade, para nos guiar. O mesmo Cristo que nos resgatou é também aquele que, como noivo fiel, continua a cuidar de nós, levando-nos, irmãos, diariamente, lavando-nos diariamente com a sua palavra. Você percebe como Deus nos molda através de sua palavra, nos ensina, nos transforma? Esta imagem, irmãos, de lavagem de água pela palavra, presta atenção nessa imagem que Paulo usa. Lavagem de água pela palavra, ela traz duas realidades bíblicas. A primeira realidade, lembra lá do Velho Testamento? Purificação ritual no Antigo Testamento. Lavagem de água pela palavra aponta para essa purificação ritual do Antigo Testamento. Antes de entrar na presença de Deus, o povo precisava passar por lavagens rituais. Tinha que fazer uma purificação ritual para poder estar na presença de Deus. Êxodo 30, versos 18 a 21. Isso simbolizava o quê? Simbolizava a necessidade de santidade diante de Deus. Não podia chegar diante de Deus de qualquer forma. A segunda realidade que essa imagem traz é a lavagem batismal. Você não tem como se tornar parte do povo de Deus, parte da igreja, se não passar pelo batismo. A lavagem batismal no Novo Testamento aponta para essa imagem de purificação. A experiência inicial da fé, quando o crente é unido a Cristo e confessa Jesus Cristo publicamente, e aí passa pelo batismo. Paulo não está falando de algo meramente externo, superficial. Ele mostra a palavra de Deus é o agente purificador, que continuamente nos limpa do pecado e nos molda o caráter cristão. O caráter da igreja de Cristo é moldado por sua palavra. E o batismo aponta para essa realidade interior. Quando eu passo pelo batismo, eu estou dizendo sim para Jesus, como meu Senhor e Salvador, e estou assumindo, agora é a sua vontade, não a minha. E quando eu ouço sua palavra e me coloco em obediência à sua palavra, assim eu sou continuamente santificado, moldado. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E assim, meus queridos irmãos, nós temos aqui um processo contínuo de santificação. E este é o ponto central. Presta atenção nisso. Cristo não apenas salvou a igreja, Ele a santifica continuamente. Não basta ser salvo, tem que ser santificado. É um processo contínuo. Isso nos insere, irmãos, no grande enredo da teologia bíblica. Qual é o enredo da teologia bíblica? Deus sempre quis um povo santo para si. Deus sempre quis um povo santo para si. A gente vê isso desde Gênesis e Apocalipse. Levítico 11:44 deixa isso muito claro. E Israel falhou repetidas vezes em guardar a palavra de Deus, mostrando a necessidade de uma obra mais profunda. Em Cristo, a palavra encarnada, finalmente temos um Redentor que não apenas dá mandamentos, mas também nos purifica para obedecê-lo. João 17:17. É o próprio Cristo que vai nos purificando para que possamos obedecê-lo.
nos capacita a viver segundo a sua palavra. Essa santificação é um processo, não é instantâneo. Demanda tempo, demanda dedicação, demanda entrega. Nós precisamos nos entregar nas mãos do Senhor e permitir que Ele complete a boa obra em nós, que Ele faça a boa obra em nós. Essa santificação é um processo, é a caminhada contínua da igreja sendo constantemente lavada, confrontada, instruída, moldada pela palavra. E é isso que dá profundidade e saúde à comunidade cristã. Irmãos, se a comunidade cristã não ouvir a palavra de Deus e não obedecer a palavra de Deus, não tem profundidade, não tem saúde espiritual. Porque é a palavra que dá essa profundidade e essa saúde. Por isso, devemos nos comprometer com essa verdade. Na igreja primitiva, os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Foi essa perseverança que gerou vitalidade, crescimento. Houve de fato uma vitalidade, um crescimento genuínos na igreja cristã. Ao longo dos séculos, não foram recursos financeiros, não foi influência política, não foram prédios majestosos que sustentaram a comunidade cristã, que sustentaram a igreja de Cristo, mas sim a obediência fiel à palavra de Deus. Amém, irmãos? Obediência fiel é que nos sustenta na presença do Pai. Por isso que Jesus diz em sangue: se possível passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Obediência fiel é que nos sustenta. E aqui está a nossa história. Famílias, membros dessa comunidade que permaneceram firmes, porque escolheram as Escrituras. Mesmo quando isso significava nadar contra a maré cultural, mesmo quando isso significava lutar contra as possibilidades. Vocês acham que aquele grupo de irmãos vislumbravam um momento como esse, 45 anos à frente, olhando para suas posses, para suas condições de recurso humano, recurso material, nem sequer tinha um prédio para adorar a Deus? Vocês acham que eles olhavam para isso? Não, só olhavam para a palavra. Só buscavam em Deus: queremos te adorar, queremos te servir. E foi essa fidelidade que nos trouxe até onde estamos e que vai nos levar ainda a lugares mais altos, a fidelidade do povo de Deus. Amém, irmãos? É essa fidelidade, é o fruto da obra contínua de Cristo, santificando o seu povo. A partir dessa verdade, de que a igreja é sustentada pela fidelidade à palavra, quero propor uma aplicação prática. Guarda isso no seu coração. O crescimento verdadeiro da igreja não se mede apenas em números, mas em profundidade de santidade. Quanto mais fiel à palavra, mais santo é uma pessoa, mais em santidade a pessoa vive, a igreja vive. Ou seja, uma igreja pode ser grande e frágil, se não estiver enraizada na palavra. Uma igreja pode ser pequena em número, mas imensa diante de Deus, se for fiel às Escrituras. Esse é o nosso alvo. É nesse caminho que devemos trilhar fidelidade à palavra do Senhor. Portanto, cada cristão, cada discípulo de Jesus, precisa se perguntar, você precisa se perguntar: tenho permitido que a palavra de Deus lave a minha mente? Meus relacionamentos, minhas decisões diárias? Eu preciso me confrontar com a palavra de Deus. Minha mente, meus relacionamentos, minhas decisões são guiados pela palavra de Deus, ou são guiados pelos interesses pecaminosos do meu coração, ou são guiados pela cultura que me cerca, ou são guiados pela falácia do mundo? O que guia a minha mente, os meus relacionamentos, as minhas decisões? Uma igreja saudável é formada por discípulos que se deixam moldar diariamente
pela palavra viva de Deus, amém, irmãos? Diariamente. Não importa se você está sendo fiel há 45 anos. O passado passou. Você precisa continuar sendo fiel hoje. Você precisa continuar sendo fiel amanhã. O problema de muito cristão é que esquece a fidelidade à palavra e tropeça por escolhas que faz, ignorando completamente a palavra, pondo a perder tudo que já fez, tudo que já vivenciou na presença de Deus. Essas são as escolhas desobedientes que muitas vezes as pessoas escolhem fazer. Fidelidade é medida 24 horas. Não são anos, é 24 horas. O mal basta seu próprio tempo, seu próprio dia. Nós não vivemos para o amanhã, nós vivemos o hoje, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Então que sejamos fiéis hoje, que sejamos fiéis amanhã. E até quando Ele nos permitir, continuemos fiéis à sua palavra. Essa é a verdade, e esta é a aplicação para as nossas vidas. Terceira e última verdade, nesses versículos de Efésios 5. Uma igreja preparada para a glória futura. Essa é uma verdade revelada nesses versos. Você está olhando para a eternidade? Olhe para a eternidade, porque você está sendo preparado para a eternidade. Quem nasce no amor de Cristo e cresce na palavra, não vive apenas o presente, caminha para a eternidade. Olha aí o verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Para apresentar a si mesmo, está apontando para o juízo final, o dia de Cristo, o dia no qual Ele vai recolher os seus na sua presença. Vinde, benditos de meu Pai. Você vai ouvir isso em nome de Jesus, amém? Queridos, se no verso 25, a palavra de Deus nos revela a origem da igreja, no amor redentor de Cristo. No verso 26 revela o seu sustento contínuo pela palavra. Agora a palavra de Deus aponta para o alvo final, a consumação gloriosa da igreja. Cristo não apenas nos amou e nos purifica, Ele também nos levará até o fim. Vai nos apresentar perfeitos diante do Pai. É Ele que faz essa obra em nós. Vai nos apresentar diante do Pai como noiva gloriosa, sem mácula nem ruga. E aí nós temos essa metáfora, uma metáfora nupcial e uma esperança escatológica. A metáfora nupcial é bem claro, né? A metáfora de noivo e noiva. E a esperança escatológica simplesmente quer dizer o seguinte: você tem uma esperança eterna no último dia, no fim dos tempos. Escatologia fala disso. Você tem uma esperança guardada em Cristo. Nós temos um destino eterno. É isso que quer dizer esperança escatológica. A sua mente pode se firmar nessa verdade e aguardar o cumprimento dessa verdade. E a imagem é a de um noivo aqui preparando a sua noiva para o casamento. Tem coisa mais bonita do que uma festa de casamento? É um cerimonial muito bonito, não é? A noiva toda ataviada, bem vestida, toda bonita, aguardando o noivo. E assim como no mundo antigo, irmãos, a noiva passava por ritos de purificação, adornos, vestimenta adequada para o grande dia, o casamento. Assim, dessa forma, Cristo está nos preparando para o banquete final. Uma noiva sem mácula, sem ruga. Igreja gloriosa, do grego endoxos. Gloriosa vem dessa palavra endoxos. Aponta para uma realidade revestida de honra. Você será revestido de honra em Cristo Jesus. Esplendor. A igreja vai ser revestida de honra e esplendor em Cristo. Não por méritos humanos, não por suas obras, não por aquilo que você pode ou não pode, mas pelo que Jesus fez naquela cruz. O próprio Cristo que adorna a sua igreja com sua justiça, com os seus méritos. Por isso o apóstolo fala sem mácula nem ruga. Ele enfatiza a perfeição moral e espiritual, livre do pecado e de suas consequências. Assim seremos apresentados no dia de Cristo, santa e sem defeito.
ecoa aqui o Antigo Testamento, quando apenas sacrifícios sem defeitos podiam ser apresentados diante do sacerdote. Levítico 22, 21. Para os rituais, apenas sacrifícios sem defeito podia ser levado diante do altar de Deus. Essa expressão aponta para esses sacrifícios. E quem é que propicia tudo isso? Jesus Cristo. Como sacrifício vivo, puro e perfeito. Nós somos assim e nos tornamos assim, santos e sem defeitos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a verdade revelada nas Escrituras a respeito da igreja de Cristo. É a sua verdade? Ou a igreja é só um passatempo? Um supermercado? Um clube social? Para muitos é assim. Para quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é essa verdade revelada nas Escrituras. Amém, irmãos? Queridos, perceba que esse alvo de glória futura é o desdobramento de toda a narrativa bíblica. Toda a narrativa bíblica está se desdobrando de Gênesis e Apocalipse para esse alvo. Deus receber para si um povo santo, um povo purificado. No Éden, o ser humano foi criado para refletir o quê? A glória de Deus. Mas o pecado manchou essa imagem. Em Israel, Deus separa um povo para si. Eleição lá em Israel. Deus elege Israel como um povo para si. Mas esse povo se mostra incapaz de viver em santidade a palavra do Senhor. Em Cristo, a obra redentora garante não apenas perdão, mas também um futuro de perfeição. É isso que a obra de Cristo garante para nós, um futuro de perfeição. Por isso a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Essa santidade vem do próprio Cristo sobre a sua igreja. Ele é o noivo que cumpre aquilo que Israel falhou e restaura o plano do Éden. Jesus é que cumpre isso e restaura isso em nós. E na consumação futura, irmãos, nós veremos a plenitude, uma nova criação, um povo glorificado, uma noiva sem mácula, habitando eternamente com o Cordeiro de Deus. Apocalipse 21, versos 2 e 3, fala dessa imagem futura, na qual nós fazemos parte. Amém? Você anseia por esse dia? Você sonha com esse dia? Você deseja, você visualiza esse dia? Nós precisamos enxergar isso. Senão essas visões malignas do mundo é que vão tomar conta dos nossos olhos. Olhe para a obra gloriosa de Cristo. Firme os seus olhos na cruz de Cristo e caminhe nessa verdade para louvor dele. A fidelidade, irmãos, de Cristo garante essa história, que essa história terá um fim glorioso, planejado por Deus desde a fundação do mundo. Esse plano não é seu, esse plano é do próprio Deus. E nós fomos alvo desse plano. Glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, não ia ter noiva, igreja gloriosa não. A obra é dele, o plano é dele. Nós fomos apenas alvo desse amor, dessa misericórdia. Entenda que cada etapa da nossa jornada como igreja local, desde os encontros simples nos lares, até a sua estrutura e expansão atuais, é parte desse preparo, não é por acaso. O amor inicial, a santificação pela palavra, as lutas enfrentadas ao longo dos anos, tudo isso aponta para um destino, e um destino seguro, sermos apresentados como noiva perfeita diante de Cristo. Nada é por acaso e nada é sem propósito. Então as lutas que nós enfrentamos e enfrentaremos apontam para essa verdade futura. Seremos apresentados como noiva perfeita diante de Cristo. Por isso, celebrar o aniversário de organização da igreja não é apenas uma lembrança histórica ou uma celebração do que já aconteceu. Presta atenção nisso. Mas é uma antecipação da eternidade. Estamos ensaiando para o grande dia em que Jesus Cristo virá buscar a sua noiva. Irmãos, isso aqui é um momento
E nós estamos vislumbrando o futuro eterno com Cristo. Com a revelação desta terceira verdade, irmãos, quero propor uma aplicação, presta atenção nisso. Olhando para o futuro eterno, tenha em mente o seguinte: você precisa viver como quem já tem um destino certo. O seu futuro não é incerto. Sua sorte não está entregue ao acaso. Sua vida não está à mercê da sorte. A sua história está sendo escrita em Cristo Jesus. Há um destino certo e eterno para todos nós. Amém, irmãos? Guarda isso no seu coração. Precisamos viver como quem já tem um destino certo. E esse destino é garantido em Cristo, não em você, não em nós como pessoas, como instituição, mas garantidos em Cristo. Se Cristo nos prepara para sermos sem mácula, devemos viver hoje uma vida de santidade. Se a igreja será gloriosa, devemos viver já com dignidade e esperança. Se o nosso futuro está garantido em Cristo, podemos e devemos enfrentar as dificuldades do presente com confiança. Não se desespere, não se abale. Enfrente cada situação com confiança em Deus, porque o seu destino está nas mãos dele, é um destino glorioso e eterno em Cristo Jesus. Por isso que celebrar o aniversário é, na verdade, celebrar um pedacinho da eternidade que já começou. Você já é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso já aconteceu, não é para amanhã, já se deu em Cristo Jesus. Nós já estamos sendo adornados para o grande dia em que Ele nos apresentará diante do Pai. Nós seremos apresentados diante do Pai em glória. Louvado seja o Senhor por isso, amém, irmãos? Era esse momento que você tinha que ter falado, glória a Deus, né? É uma verdade gloriosa, irmãos. Deus te abençoe, minha filha. Irmãos, a gente tem que ficar alerta. O mundo não tem esperança, não. Difícil é ser ímpio, ser crente é mamão com açúcar. Porque o seu destino é garantido em Jesus. Não depende de você. Se dependesse de você, aí você podia viver com medo. Não. Em Cristo há um destino certo, garantido por Ele. Glória a Deus por isso. Agora o que nós precisamos viver é viver testemunhando esse amor, vivendo neste amor. Para concluir, esta festa não é apenas um aniversário, mas um memorial da graça de Cristo. Quando nós falamos assim, 45 anos, 46, 90, eu espero que não, né? Antes de chegar nos 46, Jesus voltar e levar a gente, amém? Mas quando a gente fala em celebrar o aniversário da igreja de Cristo, é um memorial da graça de Deus. Isso aqui, irmão, só é possível porque Deus te amou de tal maneira, e você está aqui porque Jesus morreu e ressuscitou por mim, por você, por nós. Essa é a verdade por trás desse momento de culto solene. O mesmo Cristo que sustentou esta comunidade desde os encontros nos lares, lá em 1970, 78, até hoje, continuará conduzindo essa igreja para o futuro. Que cada um de nós renove o compromisso de ser fiel a esse amor redentor, permanecer firme na palavra e caminhar com esperança. Esse é o nosso papel. Rumo ao dia que veremos o noivo face a face. Amém, queridos? Esse é o nosso destino. Aquele que começou boa obra nessa igreja é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Filipenses 1:6. Para encerrar, eu quero lembrar aqui, irmãos, do seu desafio para os próximos anos. Se Jesus não voltar amanhã, você tem um desafio para os próximos anos aí. Se Cristo amou a igreja, purificou-a com sua palavra e nos prepara para a sua glória, então o aniversário desta igreja também é um envio. Você está sendo enviado por Cristo para o futuro. Por isso, como igreja, nós temos 3 desafios básicos até a volta de Cristo. Lembra das aplicações? Primeiro, desafio:
Celebrar a vida comunitária da igreja, o aniversário da igreja, não é apenas uma lembrança histórica, é uma convocação espiritual. Você está aqui porque você foi convocado pelo Senhor da igreja. É uma convocação espiritual. Segundo desafio, o crescimento verdadeiro seu e desta comunidade não se mede apenas em números, mas em profundidade de santidade. E isso passa pelo filtro da obediência à palavra de Deus. Se eu resolver desobedecer a palavra, vai dar ruim. Terceiro desafio, viva como quem já tem um destino eterno, um destino certo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Viva com essa perspectiva. Você é sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus para a glória dele. Amém, irmãos? Se o nosso futuro está garantido em Cristo, podemos enfrentar qualquer dificuldade do presente com confiança. Hoje celebramos 45 anos de fidelidade, mas o verdadeiro presente que nós podemos oferecer ao Senhor desta igreja é renovar o nosso compromisso pessoal de ser uma noiva pura, fiel, apaixonada por Cristo. A celebração deste aniversário é mais do que uma festa, é um pacto de continuar caminhando de casa em casa, de fé em fé, de oração em oração, de coração para coração, até que sejamos apresentados como igreja gloriosa diante do nosso Deus. Amém, queridos? Lembre-se disso, guarde essas verdades no seu coração.